Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e dessa vez a gente vai testar, ok? Vamos continuar com nossos testes e a gente vai testar um outro método. Vamos testar um método encontrar a pessoa com o pior IMC, nesse caso tendo aqui uma lista, ele recebe uma lista e vai fazer uma comparação. A gente vai testar isso, ok? E eu já tenho aqui o método criado. Eu tenho aqui o método que eu criei já para poder facilitar e correr com a aula, em que eu tenho o retorno do pior, nesse caso IMC, dando uma lista de pessoas. Nesse caso você vai receber uma lista e de acordo com essa lista ele vai verificar qual é o pior IMC e vai fazer um retorno. Eu já tenho aqui uma lista que eu criei para não perder muito tempo em escrever. Eu vou passar aqui a lista, ok? Então, dando uma lista, o que eu vou fazer? Eu vou vir para aqui no N, vou dizer pessoa, porque esse método que eu vou executar retorna uma pessoa, e vou dizer pessoa esperado, por exemplo, e vai receber calcular IMC ponto encontrar pessoa, e aqui ele vai receber a lista. Quer dizer que ele vai retornar a pior pessoa. Eu já sei que a pior pessoa aqui é este indivíduo que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou fazer uma comparação. Eu vou fazer assert equal e ele vai receber pessoa esperado e vou fazer uma comparação com a pessoa 2, que eu sei que é a pior no caso, porque ela tem um peso muito elevado para a altura que ela tem. Então, vou executar e aqui ele vai retornar. Ok, pessoal? Retornou aqui verdade. Ok, pessoal? Quer dizer que concordou. Quer dizer que está ok. Mas há casos, às vezes, que você quer testar especificamente cada atributo que tem aqui. E para isso, você vai fazer os testes esperado ponto peso. E aqui também vai fazer o peso. Então, você quer comparar atributo por atributo. Para esses casos, eu só vou usar 2, no caso, vou comparar o peso e a altura. Ok, nesse caso você também pode fazer desse jeito. Aqui, por exemplo, se executar, ele vai passar. Ok, porque há casos, às vezes, que você pode ter um objeto de retorno e ela fazer a comparação, os objetos não são iguais. Nesse caso, o objeto que ela está a retornar é o mesmo objeto que está aqui, mas às vezes pode ser que retorna um outro objeto, ok? E você tem que fazer comparação de atributo para atributo. Quando você tem diferentes asserts e, por exemplo, nesse primeiro acontecer algo que não seja igual e você executar, ela não vai executar o segundo, ok? Quer dizer que só vai executar o primeiro. Por quê? Porque o primeiro ele já encontrou o erro e quando encontrar erro, ele já não executa mais o segundo. E para essas situações, o pessoal usa, por exemplo, tem aqui, nesse primeiro, ele esperava que fosse 120 e retornou 70. Por quê? Porque eu setei o primeiro aqui ele tem 70. Mas ele não fala em nenhum momento do segundo, se o segundo passou ou não passou. Para essas situações em que você tem várias afirmações, várias comparações, o pessoal usa o assert all, que tem a capacidade de verificar ou executar todos e retornar quantos falharam. No caso, eu vou para aqui e vou passar, porque ele recebe aqui, por exemplo, o pessoal pode ver onde é que está. Eu vou chamar, ok? Ele recebe aqui um executable, ok? Então, eu vou chamar desse jeito e aqui vou passar as minhas afirmações. Tem aqui vírgula e depois tem uma segunda afirmação. Ok? Seria desse jeito aqui que eu vou executar. Aqui deu um erro, tem um espaço, então vai ser minimamente desse jeito que está aqui. Ok? Só para não deixar o pessoal um pouco confuso, seria assim. Eu aqui embaixo eu vou passar todas as afirmações que eu tenho, ok? Dentro do método. E quando eu executar, ok? Ele já vai conseguir saber quantos desses executaram e quantos deram erro. Se eu voltar a executar, ele vai retornar erro, mas ele vai dizer que não, falhou um,
Então, se falhou um, eu tenho dois, quer dizer que o outro executou com sucesso. Depois a gente vai ver como fazer com o segundo, vai ver falhou dois. Então, venham para aqui, eu vejo que continua a falhar, no caso, mas eu tenho aqui um retorno a dizer que falhou um. Ok? Que se falhou um, eu vou entender que o outro possivelmente passou. Ok? Por quê? Porque você pode ter várias afirmações e você não vai conseguir saber qual deles falhou. Então é preciso você às vezes usar um acert all para poder facilitar isso. Ok, pessoal? Então, isso aqui era para falar um pouco sobre esse recurso que está aqui, que também é bem interessante. Ok, pessoal? Então, até já.